E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, continuação da fisiologia de peixes, focando na parte de osmorregulação. Então se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e acompanhar aulas semanais, beleza? Boa aula! Bom, galerinha, então a ideia nessa aula é uma continuação, um algo a mais, a respeito da fisiologia dos peixes. Então, basicamente, hoje nós estamos tratando a respeito da osmorregulação. O que é isso? O que o peixe vai enfrentar, o que ele vai enfrentar dependendo do ambiente na qual ele está inserido, tá? Então, a gente tem dois tipos de ambiente que encontramos os peixes: água doce e água salgada. E nós temos dois tipos de peixe que se relacionam a essas águas: cartilaginoso e o ósseo, beleza? Então essa é mais uma aula dentro da fisiologia. A próxima nós vamos tratar sobre o funcionamento da bexiga natatória, beleza? Então bora lá, galera. Então coloquei desse ladinho aqui, ó, peixe ósseo, comportamento dele em relação à água doce, à água salgada, o ambiente marinho. E daquele lado, peixe cartilaginoso, o que ele tem de estratégia para poder viver nesse ambiente. Enfim, a relação aqui, o título osmorregulação, ele faz uma referência a mecanismos fisiológicos que os peixes precisam desempenhar para poder estar conseguindo sobreviver em um ambiente em que eles não têm uma afinidade em relação a tonicidade do meio. Então, por exemplo, um ambiente de água doce, ele é considerado um ambiente hipotônico em relação ao peixinho que vai estar vivendo ali dentro dele. Em um ambiente de água salgada, o ambiente ele já é hipertônico em relação ao peixe que está ali dentro. Então, basicamente, vão existir estratégias que esses indivíduos vão desenrolar para poder conseguir sobreviver tranquilamente e não ter problema com a entrada ou a saída de água por osmose, tá? Então, analisando o tipo de excreta nitrogenada, já fazendo uma referência ao próprio sistema excretor desses indivíduos, os peixes ósseos, em sua maioria, são classificados como amoniotélicos, ou seja, a principal excreta nitrogenada deles é a amônia, que exige uma grande quantidade de água para ser diluída devido à sua toxicidade, tá? Vamos começar a falar primeiro do peixinho ósseo que vive na água doce, num ambiente hipotônico. Então, o ambiente, ele é hipotônico. O peixinho, ele é hipertônico. Então, qual é a problemática que ele precisa lidar? Ele precisa tomar cuidado com a água que vai estar entrando por osmose. Porque geralmente a água ela tem uma tendência a se movimentar do ambiente hipotônico para o ambiente hipertônico, rico em sais, e no caso é o interior dele. Essa entrada de água ela vai acontecer principalmente pela região das brânquias. Então, a primeira adaptação que esse indivíduo ele vai apresentar, ele praticamente não ingere água, ele não bebe água. A única água que vai estar entrando normalmente é por causa da movimentação do processo de respiração e também através de alimento que ele vai acabar ingerindo, que essa água acaba entrando, tá? Então ele vai ingerir muito pouca água do meio. Essa água ela tem um risco, ela entra por osmose aqui na região das brânquias, tá? Então já para começar a equilibrar essa situação, ele vai produzir uma urina muito volumosa. Então essa urina ela vai ter uma grande quantidade de água saindo, e junto com essa água vai ser uma urina diluída. Então o que sair ali de excretas, de sais, vai estar dissolvido ali, vai estar bem diluído nessa urina bem volumosa, tá? E aí o que acontece? Como ele vai perder sais, pela saída aqui na urina, ele precisa repor um pouco disso. Ele não pode também sair perdendo uma grande quantidade de sais. Então, lá na região das brânquias, vai acontecer uma absorção ativa de sais. Ou seja, por transporte ativo, ele vai retirar sais do meio e vai acabar absorvendo esse sal. Então, basicamente, um peixinho ósseo
que vive em ambiente de água doce, ele é classificado como hiperestomático. Ele é hipertônico em relação ao meio, beleza? Desse ladinho aqui, eu já tenho um peixe ósseo que vive em ambiente marinho. O ambiente é hipertônico, então dentro dele vai ser hipotônico. Então agora o que ele vai ter que fazer para poder sobreviver nesse ambiente é o oposto do que acontece aqui, tá? Porque nesse ambiente aqui, ele precisa tomar cuidado porque a água vai estar entrando. Aqui no ambiente de água salgada, né, no ambiente marinho, ele vai ter um risco constante de perda de água para o ambiente, porque o ambiente é hipertônico. Então ele já vai ingerir mais água do que o normal, né, em relação àquele outro peixe, mas essa água que ele vai estar ingerindo, ela é rica em sais. Então aí agora ele vai refletir lá na formação da urina. Então a urina desse indivíduozinho aqui, ela já vai ser pouco volumosa. Então ele vai segurar uma maior quantidade de água interna, né, e a urina vai sair pouco volumosa. Então em contrapartida, a urina ela vai ser concentrada. Então a quantidade de sais, de excretas que vai sair nessa urina vai sair numa quantidade menor de água. Agora, para compensar essa entrada de sais que vai acontecer tanto pela ingestão de alimento quanto para ele beber água, né, vai ocorrer uma eliminação ativa de sais por transporte ativo. Então, se aqui, ó, nessa situação, ele tinha que absorver sais para repor o que ele estava perdendo, aqui ele vai ter que eliminar sais, né, porque ele vai estar ingerindo água, tá? Então, por transporte ativo, ele vai eliminar pelas brânquias essa entrada de sal. Então, o peixinho ósseo no ambiente marinho, ele é classificado como hiposmótico, tá? Porque ele é hipotônico e o meio é hipertônico, tá? Lembrando que quando a gente fala de peixe ósseo, né, nós temos uma grande quantidade, não, cerca de 10% dos peixes ósseos, eles conseguem viver tanto em ambiente marinho quanto em ambiente de água doce. Então eles conseguem se ajustar a isso aí, principalmente para o processo de reprodução, tá? E para a gente fechar esse momento, peixe cartilaginoso. O peixe cartilaginoso ele já não vai ter tanto problema associado ao que o peixe ósseo enfrenta. Então, o peixe cartilaginoso, que em sua grande maioria vive em ambiente de água marinha, né, ambiente de água salgada, ele é um indivíduo ureotélico. Então, o principal excreta nitrogenada dele é a ureia, beleza? E basicamente esses indivíduos aqui, ó, são classificados como isosmótico. O que é isosmótico? A concentração interna deles é quase que equivalente à concentração do meio em que eles vivem. Isso graças, né, a um acúmulo maior, né, de ureia, de excretas nitrogenadas no sangue, nos tecidos desse indivíduo. Então ele retém uma grande quantidade de ureia circulando dentro do sangue. Isso ajuda a manter essa isotonicidade. Mas aí ele teria um problema em relação a isso, porque a ureia acumulando-se nos tecidos, ela é um pouco tóxica. Então ele também produz uma outra substância chamada de óxido de trimetilamina, ou OTMA, que é uma substância que vai ajudar a reduzir os danos, né, causados, né, pelo acúmulo de ureia nos tecidos. Então ele vai ajudar a evitar que esse indivíduo tenha uma intoxicação pela própria ureia. Aí mantendo a ureia, esse composto, OTMA, e alguns sais, ele ajuda a manter a mesma concentração ou equivalente em relação ao ambiente em que ele vive. Beleza? Assunto de extrema importância para o seu vestibular, para a sua preparação, tá? Então, se você gerou alguma dúvida, volta, né? Assiste de novo e, se persistir, coloca aí nos comentários. Tá tranquilo? Galera, de coração, uma aula extremamente importante, com prazer enorme gravar para vocês e deixar disponível aqui no YouTube. A única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal, que você assine, ative o sininho, né, para estar recebendo notificações e, se possível, dê um like para ajudar a impulsionar esse vídeo, chegar cada vez mais a pessoas que precisam, tá? Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem aqui o meu endereço no Instagram, no Facebook, onde a gente pode ter um contato um pouco mais próximo, né, trocar algumas experiências e tirar algumas dúvidas.
Beleza? Então, de coração, muito obrigado pela sua presença, bons estudos e fui!